Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade, o Salvador de toda a humanidade. Ele é a verdade. Quem o conhece é liberto imediatamente, não posterga, não estende nem um segundo após conhecer o Cristo. Então a nossa missão é conhecer o Filho, conhecer o Cristo. Essa é a nossa missão. E quem nos apresenta o Filho? Quem nos apresenta o poderio do seu Filho? Quem nos apresenta o ministério do Filho? Quem nos apresenta o Evangelho do Filho? Digo para todos que uma multidão são chamados, mas poucos são os escolhidos e os eleitos, e ainda mais. Praticamente tudo que apresenta a nós nos dias de hoje é a letra e um bom estudo, uma boa teologia, mas a revelação da pessoa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, esse poucos conhecem. Poucos conhecem. Então, nesses últimos dias, aprove o Espírito Santo tentar, mais um período, mais um tempo, abrir os corações duros e as mentes duras e apresentar o Filho, apresentar o Cristo. O coração duro e a mente dura e o endurecer a servir não é uma culpa sua. Você não tem culpa disso. Essa culpa é porque a lei que inicialmente não era para os gentios. A lei ela veio para os judeus. Então, era em média 613 artigos, foi colocado por Moisés, a Torá, para os judeus, e aquilo virou assim uma justiça própria, um conhecer o mal, destrinchar o mal, discernir o mal, e aquilo em todo o conhecimento daqueles 613, em média, artigos da lei, que não era acompanhado pela fé, não era acompanhado por Deus, aquilo virou humano, homem. E foram muitas tragédias e Jesus Cristo teve que vir. Vir para fazer o quê? Para salvar todos aqueles que crê nele, porque estava tudo perdido. E agora o desafio para toda a humanidade é crer nele. Você crê nele? Creio. Você crê? Creio. E você crê? Creio. Só que o desafio do crer em Jesus Cristo é você permitir que ele apague todos os artigos da sua mente, mesmo sendo gentio, ele mandou para os judeus. Só que no seu coração, na sua consciência, quando começa a discernir o bem e o mal, o certo e o errado, e você começa a ter um julgamento, uma posição de definir estas coisas, então você também se apropriou da lei, mesmo sem a lei ter sido para você, que a lei era para os judeus. E nós, como gentios, não era para se apropriar da lei.
Mas quando começa essa malícia humana de sempre se colocar numa posição do bem e do mal, do certo e do errado, do julgamento, da consciência embotada em torno do livre-arbítrio, aí você se apoderou também da lei. Então, o desafio hoje é nós aceitarmos que Jesus Cristo veio para nos salvar. Falando assim, se você não, eu peço até, oro ao Espírito Santo, falar que Jesus Cristo é o Salvador, todos já ouviram. Nós carecemos da revelação de como podemos obter esta salvação que está exposta para todos. Revele a quem o Senhor quer. Então tá aí os desafios. Iniciando lá pelos judeus, 613 mandamentos não conseguiram cumprir. E não era para os gentios, era para os judeus. E de uma forma inconsciente, essa maldição acabou que se estendendo até os gentios. Para não ficar assim voando para a gente chegar na parte da libertação que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, quer te conceder, depois você medita em Romanos, no capítulo 2, no versículo 14. Diz assim, quando, pois, os gentios não têm lei, olha só, os gentios não têm lei, gentios somos nós, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para a si mesmo. Entenderam? Quando os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, os gentios. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo. Acusando ou defendendo. Você se apodera da lei se ela não é para você. Ela veio para os judeus. Isso é bom para a gente? Não, é muito ruim. Quando se apodera da lei. Nós vamos chegar na parte aqui que o Senhor Jesus Cristo quer abrir os teus olhos. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, aí todos vão descobrir que esteve debaixo da lei o tempo todo e com uma vontade ardente, com a promessa para nascer de novo e ser filho do Senhor Jesus Cristo. Mas os sacerdotes apresentam a lei para todos. Os sacerdotes, eles não apresentam a Cristo. Tem aparência de bom, tem aparência de justo, tem aparência de Deus. Mas você pode acreditar que os homens não apresentam a Cristo para você. Hoje, nós conhecemos a Cristo por meio da pregação do Evangelho, a palavra. Assim nós vamos conhecer a Cristo. Então, quando o homem apresenta a Cristo a uma congregação, a uma comunidade, a pessoas que recorreram até certo lugar porque são eleitos, são escolhidos, então eles correm para algum lugar para ouvir. Então, chegando nesses lugares, se a missão da palavra
é apagar os 613 mandamentos de homens que está impregnado na cabeça e nos gentios também, quando eles têm essa estatura e essa formação de viver pelo justo, pelo injusto, pelo certo, pelo incorreto, de viver tendo o discernimento de quando vai se vingar, de quando vai tramar, enfim, aí está o maior desafio para que nós possamos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele agir e trabalhar nessa parte, no coração onde está escrito, o velho, né? Então, quando reúne, parece ser Deus, parece ter formosura, parece ser excelente, mas se fomentar a ira, se você ouve a ministração e fomenta a ira, te apresenta a ira como ela estando, como ela sendo preservada dentro de ti, como se fosse ensinamento, falando e enfatizando sobre isso. Isso fica aceso na tua consciência. A lei, ela fica aí embutida dentro de você. Vai te dar vida ou morte? Morte. Quando fala que você ainda está no processo de você não ser pecador, que você ainda é um pecador, que você ainda comete todo tipo, que você comete ainda o adultério, que você ainda é arrogante, que você ainda é aquilo e que você ainda é aquilo outro, e vai colocando esses adjetivos, está fortalecendo a lei na tua intuição. Na tua intuição. Mas e como nós vamos receber a vida? Como que vai ser quebrado esses princípios que, mesmo sem ser judeu, como gentios, caiu, herdamos, faz parte do homem natural? Como que vai quebrar isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mensagem do Evangelho, se você observar como ela vem daqueles que teve a revelação, ela deve ser sempre mostrando para você que foi perdoado os seus pecados. E que quem já teve o perdão dos pecados, eu posso dizer que você, um exemplo, foi perdoado os meus pecados. Jesus diz, foi consumado, foi lá na cruz, ocorreu. Quem crer, e agora eu vou atribuir em você o pecado da ira. Eu vou atribuir em você o pecado da ira. E você também vai atribuir a você o pecado da ira. Todas as vezes que aparecer, né? Eu nem sei se aparece depois que a pessoa tem essa conversão, que ela entende que é apagado essas leis, que é apagado o que os homens colocou, que teve a renovação da mente e que ela agora entende que todo o sacrifício do Filho, do Senhor Jesus Cristo, é para levar você a crer em uma justificação. Porque quando você crê que você é justificado, você crê que você é eleito, você crê que você é separado, você crê que você teve o perdão dos seus pecados, você crê que Jesus levou todas as maldições, o que resta para você? O que sobra para você? Não vai sobrar essas raízes do mal, de jeito nenhum, porque nós vamos sempre estar olhando para o autor e o consumador da nossa fé com muita leveza, e nós vamos ter a vitória que já
foi dada, está aí de presente para todos, que é conhecer a verdade e ser livre. Então, o que eu quero que nós venhamos entender, né, irmãos? Falando de uma forma na consciência e no coração. Por que labutar tanto, insistir tanto, para que a gente possa preservar as leis dentro de nós? Preservar o velho homem dentro. Não, vamos renovar a nossa mente, vamos começar a declarar com a revelação, claro, não declaração positiva, mas a declaração com a revelação de quem é o Cristo na nossa vida. Quem é o Cristo na tua vida? Quem é o Salvador na tua vida? Por que tanta maldade nos olhos? Por que tanta maldade no ouvir? Se nós podemos muito bem, ao invés de ficar sempre rodando, enfatizando e fortalecendo as maldades, os males, o pecado, a vaidade, a dureza de coração, a obstinação pelo mundo, em vez de ficar enfatizando isso, por que nós não enfatizamos o que foi feito? O que é feito, o que está selado em nós pela unção do Espírito, pelo derramamento do Espírito? Será se não aconteceu nada dentro de você? Será se o sacrifício do Filho não foi para transmitir uma realidade, uma mensagem poderosa de você deixar para trás tudo aquilo que é passado, velho, e você começar a olhar para o novo? Ver o perdão dos seus pecados, você ser corajoso, declarar: Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Portanto, eu sou nova criatura. Mas de vez em quando eu iro, de vez em quando eu fico nervoso, enquanto você não enxergar. De vez em quando eu sinto vontade de prostituir, eu sinto vontade de mentir, enquanto você não conhecer a verdade. Enquanto você não saber, não aceitar que Jesus já disse, está escrito, que Ele levou sobre si todos os pecados. Não é seu isso que você fala que é seu, que você fala que tem. Jesus disse, está escrito que Ele levou sobre si todos os pecados, todas as maldições, todas as chagas, de sorte que aquele que crer nele está livre. Se você crer nisso, testemunho, na verdade, então isso vai desaparecer de você naturalmente. É que você, até os dias de hoje, você ouviu aquilo que tem aparência de Deus. Aquilo que parece Deus. Aquilo que parece bom. Aquilo que parece justo. Mas não foi o verdadeiro. Então, o verdadeiro fundamenta, o verdadeiro traz a revelação do Filho. O Filho é a vida. O Filho é a remissão dos pecados. O Filho é a ressurreição, é morrer de uma vez e ressurgir uma nova pessoa, totalmente limpa do passado. Não lembra novamente quem foi limpo do passado. Olha para as coisas novas, as coisas à frente. Então, falando sobre pregação, sobre ensinamentos, vai ficar difícil de agora para frente, se você ouvir esta mensagem, de você aceitar aquilo que tem aparência de santo, aparência de perfeito. Porque em qualquer momento que os ministradores homens lançar sobre você o nome amargura, você não vai aceitar mais.
Em qualquer momento que o homem lançar sobre você a ira, você também não vai aceitar mais. Em qualquer momento que o homem lançar sobre você a prostituição, você também não vai aceitar. Em qualquer momento que o homem lançar sobre você o ser um pecador, você também, consciente, você também não vai aceitar. Em qualquer momento que o homem lançar sobre você a dureza de coração, você também não vai aceitar. Em qualquer momento que o homem lançar sobre você o diabo, que é o acusador, você também não vai aceitar. Então, o que você vai aceitar é a verdade. A verdade, ela é única. A verdade, ela não é do homem. Ela é do Filho, do Salvador. Essa que nós vamos aceitar. O que o Filho falou para você? Quais foram as palavras do Filho? Quais foram as revelações do Filho? Para todo homem, eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Eu vim para apagar os dardos do maligno da mente de vocês. Eu vim para cumprir todas as leis que homem nenhum foi capaz de cumprir. Eu vim para que a graça pudesse se estender até os gentios. Não ficou ninguém para trás. Eu vim para que vocês tenham a vida eterna. Eu vim para que vocês não se lembrem das coisas velhas e antigas. Ele é a vida. Ele é o Salvador. Mas a maior dificuldade que a humanidade enfrenta nos dias de hoje, acho que sempre enfrentou, é de crer em Jesus. Eu creio. Você crer. O que você crê no bom verso ouvido. O que você crê é num bom mestre falando. Tem aparência de justo, parece justo. Mas quando nós fomentamos que vocês foram perdoados, sarados e limpos, regenerados, santificados, e que vocês são nova criatura, se todos aceitar a vida e a verdade e abrir o coração, você vai deixar de ser maldoso, você vai deixar de ser maligno, maligna, de ser pecador consciente, porque você aceitou agora a vida e ela ocorreu, selou, faz parte. Então toda a mensagem que vai girar em torno do teu coração e da tua mente é agradecimento, obrigado, ó Senhor Jesus Cristo, por ter me salvado. Eu fui salvo por ti, eu creio na tua pregação, eu dei crédito na sua pregação, eu olho para dentro de mim e não vejo as maldades que foi imputada e foram fortalecidas e foram preservadas pelos homens que preserva. Ah, porque eles são maus? Talvez não teve a revelação. Não diga que eles são maus, né? Mas quem está tendo agora a revelação de crer na salvação, filiação, vida eterna, na vida por meio do Filho, você pode receber a tua salvação ainda hoje, uma grande leveza, e tudo que é velho e passado, você nunca mais falar com a tua boca. Nunca mais. É passado, é velho. Está encerrado, está encarcerado. Então, todos já pregaram o Evangelho. Nós não fomos chamados para pregar, porque já foi pregado em todos os confins da terra. Foi pregado o Evangelho, todos conhecem. Então, nós fomos chamados para testemunhar, falar da vida, falar do Salvador. Entende, irmãos? A batalha que nós temos agora de mesmo sem ser judeu, sem ter os 613
em média, artigos da lei ali, e quando você tem essa consciência julgadora e racional e que você discerne tudo que você vê pelo mal, porque tudo que o gentil vê, o judeu vê, tudo que se vê com um olho se discerne pelo mal. Entende? Nós julgamos mal. É tanto que tem um versículo que diz: se os teus olhos forem maus, que grandes trevas. Todo o teu corpo será ruim. Agora, se os teus olhos forem bons, os olhos bons é o Cristo. Cristo é bom. Não tem essa maldade toda que enxergamos, não. Essa maldade ela está contida na consciência do velho homem. Então, todos aqueles que querem se acertar com o caminho da justiça, vai abandonando as tradições, vai abandonando as declarações de que você está naquela posição. Entende? Não é só por uma declaração positiva, não, é por uma revelação. Tem a revelação do Espírito, de que Jesus já sim nos colocou em posição de libertos, de salvos pela palavra. É crer. É crer. Se crer e for batizado, se crer e for selado, será salvo. Olha só o que diz aqui, para a gente finalizar, em Romanos, no capítulo 8. Eu vou começar o inverso aqui para ver se todos entendem. Porque a lei do Espírito da vida, Romanos capítulo 8, no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Entende? Entende o que, Jânio? Entende a mensagem liberada, afirmativa? Entende aquilo que está consumado, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu por uma revelação há tantos anos atrás, e de lá para cá os homens vêm pendurando para aperfeiçoar, para ser melhor, enfim. E entra religião, e sai religião, vai em uma, vai na outra, e todos embolam você de uma forma assim que você tem que alcançar um nível, que você tem que... você vai chegar lá e dá uma expectativa assim, você vai, coloca mais uma força, persevera mais um pouco, vai ser possível, você é capaz, você ainda está ruim, você está bom, mas se você fizer isso você fica bom, se fizer aquilo fica bom. Não, não é assim. É uma crença naquilo que está escrito, olha só, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito da vida é o Cristo, Senhor Jesus. Ele fez o quê? Com esses que já confessam a fé e que já está aqui na posição. Olha, estamos na posição. Tem vários que estão assim, ó, na posição. Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado, a lei da acusação, a lei da consciência embotada, a lei do certo e do errado, a lei da... Isso, o Senhor Jesus já te livrou. Então, não enfatiza mais. Não pega aquilo que é velho e traga, hoje eu amanheci com amargura. Não, o que é isso? Como que Cristo amanhece com amargura? Entende? Agora, se você fala uma vez, você fomenta isso. E aí vai percorrendo a maldição lá das leis que ele veio para cumprir, e você não lembrar disso nunca mais. Você não lembrar. Então isso vai fomentando, enraiza em você. E aí sim, teu coração vai ficando ruim. E você vai cada dia sendo o homem mais natural. E o seu círculo de amizade, por onde você for, vai dar problema, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus, você não creu, você não acreditou. Você aí está fomentando o espírito da lei, do pecado e da morte. Então o desafio para todos aqueles que creem em Jesus hoje é aceitar o seu testemunho.
aceitar o seu feito, aceitar a sua herança. E nós vamos pregar até que muitos aceitem. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, né? E isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, hoje nós andamos segundo a revelação do Espírito Santo, a revelação do Cristo. Revelação quer dizer a própria pessoa dele, só ele, só a essência dele, sendo revelada a nós. Não andamos mais segundo a carne. Então, o testemunho que vai sair de nós nas ministrações, na pregação, vai ser só o dele, porque não andamos mais segundo a carne. Entende? E a verdade vai libertar todos nós. Então é preciso que entre a comunidade os irmãos se unam para que eu possa apontar para você e despejar o novo sobre você, liberar o novo sobre você. E você, venha, Senhor, reina, Senhor, é verdade, eu estou livre, glórias te damos. A minha mente foi limpa daquilo que foi preservado por muito tempo. Tem mal em você? Não. Tem mal em você? Não. Olha que maravilha. Tem ira em você? Não. Tem rejeição em você? Não. O Senhor Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Está escrito, o que tem em nós é a vida. Jane, mas eu percebo a carne, os membros. Mas isso é uma outra coisa, isso é capa, isso é externo. O homem interior, quando ele revelar, o homem interior, aquele que está cingindo a mente mais profundo, quando ele revelar por completo, né, o tamanho da bênção espiritual que está disposta a todos nós, então esses membros não vai ter muita ação, nós vamos servir o Senhor por completo. Mas primeiro precisa apagar tudo isso que foi colocado dentro de nós de acusação, de mal, de maligno, porque o Senhor é poderoso para vencer todas as fraquezas. Que o Senhor Jesus te abençoe, renove a tua mente e que você aceite o perdão e os feitos, tudo que Ele fez, e se coloca na posição de um novo, lavado, remido, salvo, santificado pelo poder e a eficácia da palavra, do mandamento, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo.